paralelo que nós desenvolvemos. 1 Samuel 19. Samuel 19, meus irmãos, verso 12, quem encontrou, diga amém. Algumas pessoas folheando aí da Bíblia, né? Tem algumas abrindo o aplicativo. Mas se você não tem aí, leia aqui comigo, é importante, muito importante fazer a leitura. 1 Samuel capítulo 19, verso 12. Deus continua falando através da sua palavra da seguinte forma: então Mical desceu Davi por uma janela, e ele se foi, fugiu e escapou. Mical tomou um ídolo do lar e deitou na cama, e pôs a cabeça em um tecido de pelos de cabra, e o cobriu com um manto. Tendo Saul enviado mensageiros que trouxessem Davi, ela disse: está doente. Então Saul mandou mensageiros que vissem Davi, ordenando-lhes: trazei-me mesmo na cama, para que eu mate. Glória a Deus. Agora sim, 2 Samuel capítulo 19. Desculpa, amados, 2 Samuel 6, perdão, 2 Samuel 6, verso 11. Glória a Deus. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor abençoou ele e toda a casa. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor à arca de Deus. Foi, pois, Davi com alegria, e fez a arca de Deus sair da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. 13. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois, carneiros, cevados. Davi dançava com toda a sua força diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo, ao som das trombetas. Ao entrar a arca do Senhor, a cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca e puseram no seu lugar na tenda que armaram a Davi, e este trouxe holocaustos, ofertas pacíficas ao Senhor. Amém? Você pode se assentar, glorificando a Deus pela sua palavra. Aleluia. Como vocês já puderam observar, o tema da mensagem nessa noite é espectador ou participantes. Participantes ou espectadores. E ali nós temos a imagem de um belo homem, com seus cabelos grisalhos, mas não passou de um mero espectador. Glória a Deus. Queridos, deixa eu falar uma coisa aí para vocês. Falando de Deus ainda, obviamente. Falando de Deus, falando do seu amor, falando de Deus, falando do seu amor, falando de quem Ele é. Deus, Ele só tem um desejo no coração. De quem Ele é, do que Ele faz, do que Ele representa, do que Ele ainda está fazendo. Porque sim, Ele ainda está fazendo, porque Jesus, Ele vai dizer
ao longo do seu ministério, o meu pai até hoje trabalha, e eu também. Você sabia que Deus ainda trabalha? Inclusive, nesse momento que os senhores e as senhoras estão aqui sentadas, você não imagina o que está acontecendo aqui no terceiro piso, não aqui da IERD, mas do céu. Você não imagina o que está acontecendo por sua causa aqui no terceiro piso, que chama-se mundo espiritual. Você não imagina o que está acontecendo por causa da sua vida, por causa de mim, aqui no mundo espiritual. Deus está trabalhando. Então, aquilo que Deus é e o que Ele faz em relação a mim e a sua vida, Ele tem um desejo apenas, que eu e você venhamos ser participantes do que Ele está fazendo e de quem Ele é. O maior chamado de Deus para os seus filhos, porque não tem graça nenhuma com um pai que é o que é e faz o que faz, se os seus filhos não participarem. Que graça teria? Saber que Deus é amor, Ele é tão grande e poderoso, e seus filhos não puder participar desse amor, dessa grandeza, dessa santidade, dessa glória, que teria graça? Então o maior desejo de Deus, entenda, é que nenhum dos seus filhos fique de fora de quem Ele é e o que Ele está fazendo. Muitas pessoas ficam aqui preocupadas: Marcelo, qual é o meu chamado? E eu não sei qual é o meu chamado. O teu maior chamado é participar e viver o que o Pai é viver o amor de Deus, é experimentar o amor do Pai. Esse é o maior chamado de um homem e de uma mulher. Pronto. Ser participante. Agora, tem muitas pessoas que se satisfazem sendo espectadoras. E o espectador, acima de tudo, ele sabe de tudo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu arrisco dizer que aquele que é espectador e que sabe de tudo, porque ele é espectador, ele está assistindo, aquele que é espectador e sabe tudo, quase tudo, ele não vive quase nada. Você consegue diferenciar isso? Aquele que sabe tudo que está acontecendo, mas ele não vive nada do que está acontecendo. E existem muitos filhos cristãos nesse século presente que sabem tudo que o pai está fazendo, mas não está vivendo quase nada do que o pai está fazendo. E eu não sei que importância você dá a isso. Será que eu me satisfaço em simplesmente saber tudo que o pai é e tudo que ele está fazendo sem participar? Uma coisa é você levantar a mão e dizer: eu sei que Deus é bom, mas você tem experimentado a bondade dele? Você tem participado da bondade do Pai? Não, eu sei que Deus é grande, mas você vive a grandeza do Pai? Não, eu sei que Deus cuida de mim. Tá, mas você está se colocando debaixo do cuidado de Deus? Amados, que o Espírito Santo traga esse discernimento de nós separar o espectador daquele que está participando da gloriosa obra do Pai, que é o seu amor. E a Bruna, ela falou algo muito pertinente, porque não tem nada a ver, não é sobre nós, não é sobre nós, é sobre Ele, é sobre Ele. E o que é sobre Ele? O desejo dele, a intenção dele é que eu e você, nós como filhos, possamos desfrutar. O salmista, ele é muito tremendo, e eu tenho essa preferência quando o salmista diz: provai e vede o quanto ele é bom. Agora, quando a Bruna diz que não é em relação a nós, é bem isso, porque o desejo do Pai é que todos participem. Mas quando se refere a mim, nós temos que levantar uma questão: se eu quero participar, para mim aqui está bom só vendo tudo. O meu pai, quando era vivo, o pai já era aposentado, o pai vivia na janela, porque eu vou falar de janela nessa noite. E o pai sabia tudo que acontecia na rua. Cara, incrível. Nós morávamos aqui na rua José do Patrocínio. Cara, eu tenho aqui a imagem do meu pai na janela. A janela do quarto. Eu já tenho a figura do que o pai não saía da janela. E nós tínhamos um vizinho aqui no bairro Araçatuba. A Laura não está aí, né? A Laura conhece, que a Laura morou na Araçatuba.
O apelido dele é seu Janelinha. Agora eu não sei porquê. O apelido do cara era Janelinha. E o pai era muito pesado por causa da mina. Mas o pai também deveria ser Janelinha. Porque o pai vivia na janela e ele sabia de tudo. Mas você vai entender porque eu falei do pai e da janela. Porque eu falei aqui dois textos que falam de janela. A primeira janela, filha de Saul, Mical. Vocês sabem a história que Saul, ele decidiu no coração de matar Davi, porque abriu o coração com um ciúme doentio e infernal. E Mical, a sua filha, casou com Davi. Olha que treta. Aí Mical, obviamente, ela era contrária às atitudes do pai, não contra o pai, mas as atitudes do pai. A Bíblia diz que ela ajudou Davi a fugir pela janela. Davi fugiu da janela para poupar a vida do marido. E aí a Bíblia diz que ela pegou um boneco, botou ali no colchão, entendeu? Como quem olhasse tivesse a impressão que era uma pessoa. Porque o seu pai queria matar o marido dela. Então, nesse primeiro momento, eu vejo uma mulher zelosa, uma mulher que ajudou a poupar a vida do marido dela, uma mulher que, acima de tudo, levou esperança para o seu marido. Só que em 2 Samuel, nessa mesma janela, eu já vejo outra mulher, mas ainda Mical. Só que nessa mesma janela, Mical está debruçada sobre a janela. Agora ela não mais está ajudando o marido a fugir do seu pai. Agora ela está observando o seu marido. Observando o quê? A Bíblia diz que a arca havia sido roubada pelos filisteus. E a arca representa a presença do Pai. Essa glória que nós estamos vivendo aqui, essa presença que nós sentimos na terra, era o que Davi estava buscando resgatar. E a Bíblia diz que quando Davi conseguiu resgatar de Obed-edom a arca e trouxe para a cidade de Davi, a Bíblia diz que quando ele estava chegando na cidade de Davi, ele coloca as vestes sacerdotais, sua epístola sacerdotal, e ele começa, a Bíblia diz, dançar e saltitar no meio do povo. E por que isso? Porque Davi entendia a presença da glória do Pai. Ele dava importância para a presença e para a glória. Então ele queria externar. Tu entendeu, Emerson, porque a bolsa agora? Quando a glória vem, a gente quer externar. Quando a presença de Deus vem, a gente quer externar. E Davi, naquele momento, ele só queria uma coisa: externar. Então a Bíblia diz que ele esqueceu que era rei, ele esqueceu que era homem, ele esqueceu que era um sacerdote, e ele começou a saltitar e bailar no meio do povo. E aí a mulher dele na janela, na mesma janela que lá atrás ela ajudou o marido a fugir do pai dela. Só que agora ela está observando o marido dizendo, e olha só, nessa janela aqui de 1 Samuel, ela ajuda o marido a fugir do pai, para poupar a vida do marido, gerar esperança. Já nessa janela, olha o que a Bíblia diz: e Mical no seu coração desprezou o seu marido. Você está entendendo esses dois paralelos? Você consegue ilustrar na tua mente esses dois ambientes? A janela é a mesma, a mulher é a mesma, só que motivações agora diferentes. A primeira, contrária às atitudes do pai, não contra o pai, não é princípio bíblico. Ajudou o seu marido a não ser morto pelo pai, e agora ela vê o seu marido externar um sentimento de adorador, de alegria, de festa, porque esse é o cenário, de adorador, de festa, de glória, presença de Deus, a glória voltou. E aí o Davi, o marido dela, esse mesmo que ela ajudou a se salvar naquela janela, na mesma janela, a Bíblia diz que ela o desprezou. Uma janela e duas visões. Podia até dar o nome, né? Uma janela e duas visões.
Uma janela e duas motivações. Deixa eu dizer uma coisa para você. Janela é lugar de espectador. Janela não é lugar de ninguém ficar. Porque janela, olha só, aí vem a história do pai. O pai sabia de tudo. Mas aquele que sabe de tudo quase não participa de nada. Aquele que fica na janela, ele automaticamente, daqui a um tempo, ele vai se tornar um espectador. E porque ele se tornou um espectador, o coração dele daqui a pouco vai desprezar o que ele está vendo. E o espectador, ele gera dentro dele, acima de tudo, distração. Quem está na janela está distraído, eu estou olhando quem está passando. Quem está na janela está atento a tudo, porque são dois focos. Porque ele está na janela, mas não sabe o que está acontecendo dentro da sua própria casa. Ele tem um foco dividido, ele está distraído. E quem está ali na janela vai se tornar espectador. Em algum momento o espectador, ele abre o coração para que isso se estabeleça um sentimento chamado desprezo. Ela desprezou o seu marido. Você consegue conceber isso? Primeiro ela ajuda o marido a se salvar. Agora a Bíblia diz que ela desprezou o seu marido. Por quê? Porque são sintomas de quem é espectador. O espectador, ele não vive a situação, ele não entende. O espectador não entende o que Davi estava sentindo. O Emerson, a semana inteira falou de eu fui te lembrar, irmão, estava bem quietinho. Olha aqui, quem é espectador, Léo, ele não consegue entender o que a pessoa que está bailando, saltitando, ele não consegue entender o que ela está vivendo. Não consegue visualizar, João Miguel. Quem está olhando assim, claro que quem está olhando, espectador, vai olhar um rei saltitando de bailando, vai dizer, que coisa é essa aí? Porque daí ele é crítico. Aí ele começa a ser crítico, ele começa a criar esse sentimento de rejeição e desprezo. Olha só, era o marido dela, olha só, ele estava feliz pela glória de Deus. Ele estava feliz porque ele recuperou o que havia de mais valioso para Israel, a arca que representava a presença do pai. O que ela estava vendo na janela? Um verdadeiro adorador. O que era para ela ter feito? Fechar a janela, descer e lá adorar junto com o marido. Então não diz respeito ao Senhor. Não diz respeito ao Senhor, diz respeito a mim. Janela não é lugar de nenhum filho de Deus estar. Janela é lugar de espectador. Espectador é aquele que assiste. Amado, você não pode estar aqui nessa noite só para ver o que Deus vai fazer. Você precisa em algum momento da vida dizer, Senhor, eu quero participar daquilo que o Senhor está fazendo. Amado, vai chegar um momento que eu vou pegar uma cadeira aqui, ó. Tira essa bolsa aqui. Vai chegar um momento que eu vou sentar na cadeira. Eu vou chegar aqui numa casa, começar na cadeira. Eu vou dizer, Senhor, eu estou cansado de chegar numa casa como essa e ficar como espectador olhando alguém e dizer assim, olha, Deus fez isso na minha vida, no meu casamento, olha o que Deus fez comigo. Chega uma hora que eu tenho que me levantar e dizer, Senhor, agora é em mim, agora é a minha casa, agora é o meu casamento, agora é a minha vida financeira. Eu estou cansado de só olhar. Se é para todo mundo, se é o mesmo Deus. Mas a questão é eu me acomodar e ficar aqui. Não, eu estou acostumado a olhar, eu sei de tudo. Nossa, aquele culto foi tremendo. Nossa, que reunião gloriosa. Eu sei, mas você participou do culto que foi tremendo? Nossa, você precisava estar lá ontem. Que reunião, que palavra. Mas a questão é, você participou? Ou você só sabe? Você só sabe, foi uma bênção, mas você participou, irmão. Isso acende algo no meu coração.
a mesma janela, a mesma pessoa, motivações diferentes. Como pode isso? Em uma janela ela ajuda o marido, agora ela despreza o marido. Cara, isso me assusta. Isso me assusta, porque isso é o retrato da nossa vida. Ninguém foge disso. Isso é o retrato da nossa vida. Um dia, levanta aqui, meu irmão. Tá queimadinho, né? Fosse pra praia. Olha só. Isso é o retrato da nossa vida. Está guardado no nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Isso é o retrato da nossa vida, mas olha só. Isso é o retrato da nossa vida, porque olha só, é a mesma janela, a mesma pessoa, daqui a pouco motivação diferente. Uma hora a pessoa diz assim, cara, esse lugar, nossa, olha só, nossa, que recepção que eu tive nessa casa. Nossa, que amor que eu estou vivendo nesse lugar. Nossa, que Deus Senhor. Irmão, daqui a pouco a janela é a outra. Daqui a pouco ele começa a desprezar e já não está mais aqui. Vem aqui, meu irmão. Isso me assusta. Isso aconteceu com o Mical. Nossa, isso me assusta. Me assusta e só me leva a crer uma coisa: cuida da minha vida, cuida do meu coração, Deus, para que eu possa permanecer. Porque hoje, por essa janela, eu gerei esperança. Mas se eu não cuidar da minha vida, daqui a pouco nessa mesma janela, nesse mesmo lugar que eu estou gerando esperança, eu posso gerar desprezo. Eu não quis nem me aprofundar na palavra desprezo. Eu nem quis ir a fundo. O que a Bíblia fala de desprezo? Porque ela desprezou o marido. Mas foi algo terrível, porque Deus disse assim: desprezou teu marido, então você não vai ter mais filho, você será infértil, você não vai frutificar mais. Deve ser algo terrível para Deus fazer isso com ela. É que a gente pensa que não acontece nada, né, gente? A gente pensa que a gente simplesmente faz, não acontece nada, não dá nada. Ela desprezou o marido e Deus disse: então você não vai dar fruto mais em lugar nenhum. Eu não sei o que os senhores também pensam em relação a isso, porque não frutificar, irmão. Mas deixa eu ficar um pouquinho aqui na janela. Ficar não na janela, mas falar da janela. Longe da janela. Assistir a tudo e saber de tudo é uma coisa, mas viver quase nada deve ser um sentimento terrível para o ser humano. Eu entendo um pouquinho, Mical, a gente fica ruim. A gente vê alguém celebrando e vivendo. Aí o que acontece? Era para eu estar junto com Davi, daí gera desprezo no meu coração. Eu entendo um pouquinho, Mical. Por isso que eu falo, muitas vezes as pessoas vêm aqui dar testemunho. Em vez da igreja celebrar e ficar feliz, glória a Deus, a gente fica ruim. Porque na verdade era para eu viver também isso. Então o cenário era de festa, júbilo, adoração, era a presença de Deus, era a glória de Deus. Mas a Bíblia diz que ela estava no lugar errado e na hora errada. Que lugar? Lugar de espectador. Irmão, olha só, igreja não é lugar de espectador. Jesus está nos chamando para ser participante das aflições e da glória dele. Você não pode sair da tua casa num domingo como esse simplesmente para ver o que Deus está fazendo. Você é filho, você é amado por Deus. Você precisa pegar essa ousadia de filho e dizer: Senhor, eu quero participar. Saber de tudo que Deus está fazendo e não viver nada, irmão, deve ser terrível. E aí, verso 20, bem a tempo, né? A Bruna tomou todo o meu tempo. Meu Deus do céu. Voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, filha de Saul, saiu para encontrar com ele e lhe disse: que bela figura, né, senhor rei?
Não, eu vejo a mulher, sabe quando o marido pisa na bola, o cara chega em casa, né, bonitão? Olha só, vamos lá, olha só o que ela está dizendo. Voltando Davi para abençoar a sua casa, olha só, Davi está voltando para abençoar a casa, irmão. E olha como é que a mulher recebe ele, filha de Saul. Que bela figura fez o rei de Israel, né? O que ela está dizendo? Né, pastor? Presbítero? Santarrão? Né, homem de Deus? Belo, né? Bonito para a tua cara. É o que ela está dizendo, olha só. Que bela figura fez o rei de Israel, né? Parafraseando. Parabéns, rei de Israel, seu rei Davi. Que bela figura. Glória a Deus. Descobrindo-se hoje, porque ele tirou o rei, né? E botou o sacerdotal. Descobrindo-se hoje, aos olhos da serva, do servo, como sem pejo se descobre um vadio qualquer, disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim, do que a teu pai e toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado, ainda mais desprezível me farei, me humilharei aos meus olhos contra as servas de quem falaste, delas serei honrado, Mical, filha de Saul, que não teve filhos até a sua morte. Irmão, não se pode esperar muito mais do que espectador. Mical jamais poderia entender o que Davi estava vivendo e fazendo. Irmão, quem está de fora é só barulho, é só pula-pula da van, não da van, do reino. Mas quem está na janela vai achar, não entende. Quem está observando tudo não entende o que Davi está fazendo. Para ela, ele estava, como ela disse, se despindo, se mostrando, certo? Olha só, para Davi era uma alegria, uma adoração, e para quem está na janela não vai entender. Para quem está na janela não entende o que é adoração, o que é submissão, o que é dízimo, o que é servir ao Senhor. Quem está na janela não entende, jamais vai entender. Além de não entender, vai desprezar, irmão. Você está comigo? Deus está te chamando a sair da janela nesses dias. Deus está te chamando a participar do que Ele está fazendo. Não coloca a culpa em ninguém, não transfira a responsabilidade em ninguém. É simples, é posicionamento, é sair da janela e ir para o lugar onde Deus está se manifestando. É posicionamento. Não coloca a culpa no louvor, não coloca a culpa na economia, não coloca a culpa no diabo. É uma posição sua, irmão. É para todos. Deus, Ele veio para todos. Então para de transferir responsabilidade e assuma: eu preciso parar de ser espectador. Isso está gerando em mim desprezo. Nós precisamos viver, experimentar, desfrutar do que Deus está fazendo. E Deus está fazendo, e não é aqui, é na face da terra. Deus está fazendo, irmãos. Deus está trazendo um grande avivamento. Deus está manifestando sinais e maravilhas. Deus está batizando. Deus está curando. Deus está convertendo. E muitos de nós sabemos de tudo isso, mas só saber não vai mudar a nossa vida. A gente precisa experimentar. Você precisa participar daquilo que Deus está fazendo. Não depende do pastor, do seu cônjuge, de Deus. Depende de você se posicionar. Te posiciona. Sai da janela. Que reunião tremenda. Que culto. Sabe tudo, né? Mas não desfrutou de nada. Sabe o tênis que o pastor estava? Sabe a palavra que ele falou errado? O espectador sabe tudo. O meu pai sabia de tudo. As pessoas queriam saber alguma coisa ali da rua e perguntar para o meu pai.
Aí depois nós se mudamos para a Mina do Mato, Rua São Carlos. Minha mãe está lá até hoje. Às vezes as pessoas queriam saber. Aí tem um vizinho nosso chamado Aguinaldo de Jesus. Vai lá no seu colo, ele deve saber, porque o pai sabia de tudo na rua. Seu Janelinha. Será que nós não temos crente janelinha nesses dias? O pior de você não viver o que Deus está fazendo é você abrir o coração, porque o espectador gera no coração desprezo por quem está vivendo. Você acredita nisso? Ele não vive o que era para ele viver, porque era para estar se alegrando juntamente com Davi, era para os dois estar bailando. Você imagina o casal bailando e saltitando? Que coisa linda! Você imaginou o rei Davi saltitando e bailando? Daqui a pouco, quando vê a mulher dele saltitando e bailando, que loucura! Então, quem além de não participar, gera desprezo, porque ela se sente comprimida, porque ela também foi chamada para viver aquilo. Ela começa a desprezar quem está vivendo. Você lembra lá de Moisés? Moisés subiu o monte fumegava, raio, trovão, fogo. E Moisés desce o monte e diz assim: vocês não querem ir lá ver o que está acontecendo lá? Vocês não querem experimentar o que está acontecendo lá no cima do monte? O que é que eles falaram? Vai por nós estamos com medo. Nós vamos ficar aqui só olhando. E ficaram. Você acredita que ficaram no cume do monte olhando para cima? Amado, eles ficaram ali no cume do monte olhando para cima. Eles viram tudo. Raio, um monte fumegando, fogo. Eles viram tudo, porém não viveram nada. É para todos. Moisés desceu do monte assim: cara, vamos subir lá. Irmão, tu não sabe o que Deus está fazendo lá na reunião, você não sabe o que Deus está fazendo lá no programa tal. Não, estou aqui olhando, já estou vendo tudo. Deus, como Pai, o maior chamado dele é que eu e você sejamos participantes do reino dele, do amor dele, do cuidado dele, de quem ele é. Não venha mais para cá como espectador. Venha para uma casa como essa e te determina, porque é você que precisa ligar essa chave. Deus, a partir de hoje eu vou sair essa pessoa que está olhando a tudo, atento a tudo, sabendo de tudo. Eu vou começar a viver essas coisas que eles têm subido ali no altar e dando testemunho. Eu vou começar a viver para mim. Às vezes a pessoa vem aqui dar testemunho: ah, Deus fez isso no meu casamento, ah, Deus fez isso lá na minha empresa, ah, Deus fez isso no meu ministério. Chegou a tua hora, irmão, de você querer isso. Não na minha casa também, então. No meu casamento também. Na vida do meu marido também, então. É isso que nós temos que querer e não ficar assistindo. Não, glória a Deus. Nossa, eu fui na igreja, o irmão lá deu um testemunho. Nossa, glória a Deus. Irmão, para com essa mediocridade. Vá viver isso também. Você é filho, você é herdeiro, irmão. Ele também te ama, foi por você que ele morreu. Sai da janela. A janela não muda ninguém, muito pelo contrário. A janela não muda ninguém, muito pelo contrário. A janela mata. A janela despreza, a janela mata. Então, infelizmente, tem muitos crentes assim, ó. Vem para a igreja, a glória descendo. A Bíblia diz que a glória despedaça todo o jugo. A Bíblia diz que é de glória em glória que eu sou transformado. E o camarada precisa ser transformado. E o camarada está cheio de jugo. E vem uma glória. É o momento dele entrar na glória e despedaçar o jugo e de mudar a vida. Ele está aqui, ó. Ali, ó. E a glória pegando ele aqui, ó. A glória descendo para despedaçar o jugo e mudar a vida. Ele está aqui, ó. Está até um sono, né, irmão? Mas a glória, a janela, ela não muda a vida de ninguém, ela mata.
Porque o desprezo é morte. Vou te provar na Bíblia. Gênesis 4 aqui iniciado. Gênesis 4 aqui iniciado. Em nome de Jesus. A pastora subiu ali brava. Vai dar ruim lá para as meninas. Quando ela sobe descalço. Cada um com seu chamado, né? E é o filho de vocês, irmão. Você está rindo, é o filho de vocês também. Deus abençoadinho de vocês. O meu está ali, ó. O meu não é. Já foi muito. Esse menino corria nessa igreja. Meu Deus. Que esse menino corria na igreja, meu irmão. Que trabalho que deu o irmão Samuel. Hoje é uma bênção, glória a Deus. Gênesis 4. Verso 6 aqui encerra. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que teu semblante caiu? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O que é que Deus está falando aqui para Abel? Para Caim? O que é que Deus está falando para Caim? Caim estava na janela da sua vida, da sua alma, assistindo a entrega do seu irmão Abel. E a Bíblia diz que quando ele vê a entrega do seu irmão, que é a melhor que a dele, é aprovada por Deus, ele na janela começa a desprezar o irmão. E esse desprezo criou-se uma ira pela entrega do irmão, pela vida do irmão. Só que Deus é tão tremendo que Deus pega Caim e diz: olha, se tu agir bem, Deus está dando uma oportunidade. Se tu sair da janela, você vai começar a participar do que o teu irmão está vivendo. Olha como é que é Deus, irmãos. Olha como Deus trabalha. Se tu proceder bem, você vai viver o que o teu irmão está vivendo. Se proceder mal, vai cair por você mesmo. E aí o que aconteceu com Caim? Ele começou a desprezar o irmão e matou o irmão. Mas ele teve chance de proceder bem e viver o que o irmão estava vivendo. Então nessa noite nós temos uma oportunidade de proceder bem, de sair da janela e parar de desprezar e matar irmãos. Além de eu não viver o que ele está vivendo, eu desprezo e mato irmãos. Mas o irmão não tem nada a ver contigo. É você que está na janela, irmão. Por que Abel teve que morrer? Se a escolha foi de Caim, né? Foi Caim que matou Abel? Me deixa confuso ainda. Me deixa confuso. Por que o irmão dele teve que morrer? Se foi uma escolha do irmão ficar na janela. Por que Davi teve que ser desprezado? Se foi uma escolha de Mical. Então, irmão, ninguém, quando estiver aqui, ninguém é obrigado a nada. Você não é obrigado a sair da janela. Mas pelo amor de Deus, não mata o teu irmão, não despreze quem está vivendo. Quer ficar na janela? Amém. Vou continuar te amando. Conta comigo. Continua me convidando para ir na tua casa. Fala aí na tua casa, né, Miriam? Quanto tempo aqui, né, Miriam? Não comi nada na tua mão ainda. Nem uma orelhinha, nada do sereno. Diz que me ama, diz que está comigo, que nunca. Meu Deus, fecha parênteses.
Você não é obrigado a sair da janela. Aqui você não é obrigado a dar dízimo, você não é obrigado a ser crente, você não é obrigado a nada, mas só não despreza e mata teu irmão. É uma escolha tua. Deus está dizendo: se tu proceder bem, você vai viver o que Ele está vivendo. Olha só, Deus está dando uma chance. Se procederes bem, aí você fica com a escolha. É você que escolhe, meu irmão. Continua na janela, sabendo de tudo. Porque tem gente que sabe de tudo, né? Sabia que tem gente que sabe de tudo, Denise? Tem gente na igreja que sabe de tudo. A beleza tem que saber de tudo mesmo, mas Deus que viva tudo. Tem que começar a viver. Tem que começar a viver esse amor que a gente prega aí. A gente diz que Deus é bom, mas será que não é da boca para fora? A gente diz que Deus é grande, Deus é isso, aquilo, mas será que não é da boca para fora? Você tem que viver o que você fala. Irmão, isso é terrível. Ficar na janela, daqui a pouco você vai se tornar um espectador. Espectador é janela, lugar de distração. Quem é espectador está distraído. Não é verdade? Se distrai. O apetite vai acabando, não tem mais fome, não tem mais sede. Aí vem o sentimento do quê? Quem está na janela, o sentimento do quê? Desprezo. Ou pensa que o pai estava na janela, ele só fala da vida dos outros. Só coisa ruim. Quem está na janela só coisa ruim. Às vezes a pessoa tinha uma outra atitude, fazendo coisa que nem era ruim, mas quem está na janela vê coisa demais. Mas eu já falei demais. Nós estamos diante de uma escolha. Ou a gente continua nesse tempo, sabendo de tudo, sendo espectador, atento a tudo, olhando a tudo, como aquele cara ali, ó. A glória descendo, os irmãos dando testemunho, pessoas crescendo, e ele olhando tudo. Aí na segunda-feira ele chega no emprego: que culto, que palavra. Mas a pergunta é: você participou? Você viveu? Você experimentou? Ou você só sabe? E aí? Quem está na janela, em algum momento, vai se tornar espectador. O espectador, em algum momento, vai começar a desprezar. E o desprezo leva à morte do irmão. Mas Deus é tremendo, amém? A esperança. Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer: se procederes bem, você vai viver o que teu irmão está vivendo. Deus está chamando uma geração de Caíns e dizer: se procederes bem, você vai viver o que teu irmão está vivendo. Você não precisa. Aí a Mical, quando ela diz: fica aí, né, te fresqueando aí para essas mulheres. Sabe o que é isso aí? Quem está na janela não entende. No mínimo, é uma mulher enciumada. Não é ciúme? Tu fica aí, né, te fresqueando. Que bonito, né, ele? Uma mulher enciumada, irmão. Que bonito, né, o rei de Israel. Ou você nunca falou assim com teu marido, né? Você nunca foi Mical na vida. Quem nunca foi Mical, ela tira a primeira pedra agora. Agora, em nome de Jesus. Quem nunca foi Mical? Cleizinha, já vai aprendendo, tá? Já vai aprender, você ter condição de não agir como Mical. Quem nunca foi Mical na vida, né? Que bonito, né? Já foi Mical, Julinho? Esse sorriso disse tudo. O sorriso disse tudo. Que bonito, né? Olha aí o rei de Israel, dançando no meio do povo, pulando, se fresqueando. Olha só, quem está na janela, daqui a pouco vai começar a ter ciúme do irmão. Do que o irmão está vivendo. Cara, a janela é uma bênção, mas, irmão, não é para te chegar em casa agora e acabar com a janela da casa.
Irmão, janela é bênção. O problema é quem fica na janela. A janela é só para abrir, pegar um ar, né? Ver a paisagem. O problema é quem fica na janela. Se tiver que eliminar alguma coisa, elimina você. Não é janela, não. Porque a primeira janela foi bênção. A primeira janela era uma janela que ela gerou esperança. Não é a janela, é quem está debruçada nela. Se coloque de pé, eu quero absorver. Posicionamento. Esse momento que Deus reservou para mim, para você, chamado culto, quer dizer posicionamento. Deus quer de mim, de você, algo muito simples, um novo posicionamento. Sair da janela quer dizer posicionamento. Querer viver o que o Pai está fazendo nesse exato momento é um posicionamento. Infelizmente ou felizmente, eu não posso fazer por você, o seu cônjuge, nem Deus é você que decide hoje sair de um estado de espectador e decide começar a experimentar, a viver e a participar de tudo que Deus é, de tudo que Ele tem e de tudo que Ele está fazendo. Isso tudo vai poupar em mim sentimentos de desprezo, de ciúmes, de morte. Janela não é lugar de vida. Janela não é lugar para o Filho de Deus. O maior chamado e o desejo do Pai é que eu e você sejamos participantes de tudo o que Ele é. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Eu preciso orar por sua vida. Eu preciso orar por sua vida. Eu preciso fazer aquilo que cabe a mim, como líder espiritual, facilitador. Mas tem coisa que é sua, tem coisa que é você. Para de transferir responsabilidades. Para de transferir responsabilidades. Hoje você pode virar uma chave na sua vida. Hoje você pode se assentar na mesa do Pai e participar da sua bondade, do seu amor, do seu cuidado. O chamado de Deus para mim, para a tua vida nessa noite é: saia desse lugar de espectador. Deixa eu dizer uma coisa para você. É
nós estamos perdendo de viver aquilo que Deus está fazendo. É tempo, em nome de Jesus Cristo, de morrer, de remover de dentro de nós bloqueios que nós mesmos, somos nós que colocamos. Esses bloqueios são meus, e sou eu que tenho que remover. É um posicionamento. Querer viver o que Deus é um posicionamento. Te posicione. Deus, chegou a minha vez. Agora vai ser na minha casa. Agora vai ser no meu casamento. Agora é o meu ministério. Agora é a minha vida financeira. Agora é a vez do meu filho. Chega de ficar sabendo e vendo. Chega de ficar na janela. Chegou o tempo de você viver coisas grandes, coisas ainda maiores. Porque aquele que vê apenas, em algum momento, vai gerar desprezo e morte. Mas o pior disso são as consequências. Aquele que está na janela e despreza, ele não frutifica. E a Bíblia diz que Deus gerou infertilidade na vida de Mical. E até a sua morte, ela não gerou fruto. Às vezes nós não entendemos por que razão a minha vida não muda. Às vezes nós não entendemos por que razão eu não frutifico, porque eu não dou resultados, porque em certas áreas, infertilidade. Isso tudo é um posicionamento da nossa alma. Aquele que, espectador, em algum momento vai gerar desprezo, e o desprezo gera infertilidade. Mas existe uma palavra profética para a sua vida. Levante sua mão. A palavra profética é: se procederes bem, se procederes bem, se você se posicionar, se você decidir sair da janela, se você abandonar a posição de espectador, você vai começar a viver aquilo que seu irmão está vivendo. Você começará a viver a plenitude do amor do Pai. Aquilo que Deus está fazendo na vida do seu irmão começará pela sua casa, começará pela sua vida, começará pela sua história. Se procederes bem, só depende de mim e de você.
do Senhor Jesus não é um evangelho constituído de espectadores. O evangelho de Jesus, o único e verdadeiro, é um evangelho de participantes, chamados a participar da vida de Jesus. Você pode hoje sair de um lugar de amargura, de desprezo, de morte, e vir para um lugar onde você vai começar a experimentar coisas que antes você só conhecia de ouvir falar. Aquele que está simplesmente na janela, em algum momento ele vai se tornar uma pessoa amarga, porque ele observa tudo. Ele observa tudo, ele sabe de tudo, e ele se torna amargo, murmurador, o coração endurece, ele despreza quem está vivendo. Ele não celebra, não, ele não. O espectador não celebra, o espectador ele despreza. Mas a palavra de glória é: se procederes bem, se procederes bem, se procederes bem, a palavra de Deus vai dizer: é chegada a minha hora. Uma coisa é você ver o irmão subir aqui e dizer: olha o que Deus fez na minha vida. Outra coisa é você subir e dizer: chegou a minha vez, olha o que ele fez comigo. Ele veio para todos, né? Ele morreu por todos, dona Judite. Ele ama, ele nos ama, Rita. O amor dele é para todos. É eu que tenho que me posicionar. Até um dia da minha vida eu sabia que ele era fogo. Até um dia da minha vida eu sabia que ele me amava. Mas no dia que eu decidi a viver o fogo, o amor de Deus, eu fiquei aprisionado. Eu fiquei viciado nesse amor. Eu fiquei viciado nesse fogo. Porque um dia eu decidi descer da janela e começar a viver aquilo que eu só via. Porque tudo é questão de um posicionamento. Levante suas mãos para o Senhor. Glorificado e exaltado seja o teu nome. Glorificado e exaltado seja o teu nome.
Você que entendeu, pastor, eu preciso sair da janela. Muitas vezes eu vinha para um ambiente como esse, uma casa como essa, só para ver, para estar atento a tudo, para observar. Mas hoje você decide a se posicionar. Hoje você decide a proceder bem, se procederes bem. Você que decide hoje, em nome de Jesus, sair de um estado de espectador. Você que decide hoje ser participante daquilo que Deus está fazendo. Levanta a mão para Ele, mas que haja verdade nisso. Deus precisa ver verdade nisso. Espírito Santo de Deus, Espírito do Deus vivo, Jesus Cristo de Nazaré, Tu és real, o Teu amor é real, as Tuas promessas são reais. Queremos nessa noite, olha para esta vida que está de mão levantada, Pai. Olha para este homem, olha para essa mulher que recebe no seu espírito a palavra profética que é: se procederes bem, você vai viver o que teu irmão está vivendo. Você passará a viver aquilo que eu estou fazendo hoje. E que todo posicionamento, Pai, de cada homem, de cada mulher, venha virar uma chave, descortinar um tempo em que todos nós, sem exceção, venhamos experimentar, desfrutar e participar de quem Tu és, não mais, Senhor, não mais espectadores. Podemos até saber de tudo, mas nós queremos viver tudo que o Senhor preparou para todos nós. Com isso, Pai, mais do que uma palavra, mais um tempo, muito mais do que uma palavra, uma mensagem, mas é um tempo que o Senhor separou para os Teus filhos, para que seja removido de nós